Olá, povo de Deus abençoado, né? Eu sou o pastor Giovanni e eu estou aqui para trazer mais uma palavra. E essas palavras são palavras que edificam, que fortalecem, né? A Sagrada Escritura diz que nós temos que desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, porque Ele que nos dá o crescimento, né? Para a vida eterna, para que eu e você possamos estar fortalecidos e unidos com o Senhor. E hoje nós vamos ler aqui o Evangelho de Mateus. Eu só quero frisar aqui, lembrar uma coisa, e quero agradecer as palavras de muitas pessoas que estão nos apoiando, né? Que estão orando nessa nova caminhada, nessa nova obra que estamos começando para Deus. Eu e minha esposa, a missionária Christian, nós estamos na fé, com um propósito, né? Como no último vídeo eu falei, que essa obra ela é diferente. É uma obra totalmente diferente, que o alvo dessa obra são as pessoas. E não importa o lugar, o importante são as pessoas. Eu estava postando hoje, lá no Evangelho, estava lendo hoje, João 10, versículo 16. E lá diz que existe outras ovelhas que não são desse aprisco, mas ao Senhor Jesus convém agregá-las. Haverá um rebanho e um pastor. Então nós estamos nessa fé. Quero agradecer as pessoas que mandaram uma oferta, que ainda vão mandar. Nós precisamos comprar cadeira, ventilador, precisamos comprar um púlpito e também iremos dar o calção do aluguel, do ponto, né, do prédio que a gente vai alugar para começar esse trabalho. E ao já alugar e já pintar e colocar uma placa, nós vamos evangelizar. E creio eu que Deus vai acrescentar, porque a gente só tem um alvo: alcançar os perdidos, aos cansados, os sobrecarregados que estão sofrendo. E tem pessoas que já estão nos ajudando, mandaram uma oferta pequena, mas eu creio que foi de coração. E glória a Deus por isso. Tem a pastora Ruth que está nos assistindo nesse momento aqui. E vamos ler aqui a palavra, né? Eu estou aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. E hoje nós vamos falar da ovelha perdida. Todo mundo conhece. Tem até a canção como é o nome dele? Do Oséias de Paula, que ele fala, eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Tem até essa canção das 100 ovelhas. E hoje nós vamos ler essa palavra que vai abrir os olhos espirituais de muita gente. Tenho muitos colegas pastores, amigos, e vamos ler. Muito conhecida essa parábola que o Senhor Jesus contou. Vamos lá? Eu estou no capítulo 18, no versículo 10 em diante, diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Ou melhor dizendo, a vontade de Deus é que ninguém fique para trás, que todos sejam salvos. Sua palavra diz que Deus enviou seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não sofra, mas que tenha a vida eterna. Então, vamos parar, vamos entender um pouquinho. Haviam 100 ovelhas e uma se extraviou. Então vamos chamar o pastor, aquele pastor foi atrás daquela que ficou para trás, que se extraviou. Ele deixou as 99 no deserto e foi atrás daquela que estava perdida. Essas 99 são as pessoas que já conhecem a Deus, que já estão livres, que já estão libertas, que já estão firmadas, resolvidas com Cristo, que já conhecem a verdade. Por que elas não necessitam de tantos cuidados? Porque elas já estão maduras, elas já conhecem a verdade, elas estão no caminho. Mas aquela que se extraviou, que está longe, ela precisa ser cuidada, porque ela está perdida, ela pode morrer. E essa ovelha que se perdeu, que foi encontrada, são todas as pessoas que estão longe da presença de Deus, que estão cegas, que estão sofrendo. A Sagrada Escritura diz que Jesus se manifestou ao mundo para desfazer as obras do diabo e curar e libertar os oprimidos do diabo. Então existem muitas pessoas nesse mundo que estão na situação dessa ovelha perdida. E a vontade do nosso Deus, do Senhor Jesus, é que todas elas sejam agregadas, que todas elas sejam alcançadas e salvas. E ele disse: não desprezeis a nenhuma delas. Jesus chama elas de pequeninos. E não podemos desprezar as pessoas. Seja o bêbado, seja o drogado, seja o criminoso, qualquer um destes, nós não podemos desprezar, porque Jesus morreu por todas elas. Então, esse é o alvo de Deus, que todas as pessoas sejam alcançadas, sejam salvas. Olha só, deixou as 99 e foi em busca daquela que se perdeu. Mas como ele deixou 99? Porque aquelas não necessitavam de cuidados. Porque, em outras palavras, porque aquela está na igreja, está buscando a Deus, está adorando a Deus, está praticando a verdade, está dando fruto para Deus. Mas aquela que se afastou, aquela que está no mundo, que está nas trevas, essa precisa ser salva. Alguns anos atrás, antes de conhecer a Deus, eu vi muito caso de pessoas que iam à igreja e pelo fato da pessoa não estar bem vestida, pelo fato da pessoa estar de bermuda, a pessoa tentou entrar numa igreja, até eu vi, a pessoa foi barrada na porta, porque a pessoa não estava com vestes adequada às outras pessoas daquela igreja. Então, por aquele irmão que estava no pecado, que estava sofrendo, não ter uma calça, e foi entrar na igreja e foi barrado pelo porteiro da igreja porque ele estava usando uma bermuda. O problema é que ele não tinha uma calça. E ele foi barrado, foi desprezado ali por ele não estar vestindo uma calça. Jesus, ele disse que nós temos que ir a ele como estás. Quando a gente vai a ele como está, é claro que ele vai fazer a obra na nossa vida. Ninguém já chega na igreja transformado. Por isso nós não podemos desprezar ninguém. Eu já tive muito problema com gente bêbada na igreja. Tem gente que chega bêbado na igreja e dá problema. Mas aquela pessoa é um oprimido do diabo, que está sofrendo, que está no mundo do crime, que precisa de Deus. Ah, mas fulano de tal, ele é idólatra, ele é católico, ele adora ídolo.
Ah, ele não precisa de Deus, não quer saber de Deus. Não podemos desprezar ninguém. Não podemos desistir de ninguém. Jesus contou a parábola das 100 ovelhas. E ele foi atrás da que se perdeu. E eu e você, que já conhecemos a verdade, não podemos desprezar a ninguém. Temos que ir atrás de todas. Todos são importantes para Deus. Você que já está na presença de Deus, glória a Deus. Mas você que não está, vem para Jesus. Então, um abraço forte. O nome da nossa igreja é Igreja Betel, Ministério de Cura e de Libertação. Então, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço as pessoas que estão nos apoiando, que já até depositaram algumas ofertas. Mas, como eu falei, a gente ainda não dá para comprar as cadeiras. A gente vai começar no mínimo de 20, 30 cadeiras. 20, 30 cadeiras está bom. Falta comprar um púlpito e alguns ventiladores. Se você quer ajudar essa obra, é só ligar para mim. Ligue para mim, o WhatsApp. Meu WhatsApp é DDD 98 981 27 44 27. Então esse mês ainda, em nome de Jesus, esse mês, antes de terminar o mês, eu estou querendo, eu e minha esposa, a missionária Christian, nós estaremos inaugurando, estaremos começando essa obra. Essa é a fé. E Deus já está preparando tudo. Já temos uma bicicleta de som, já temos microfone, já temos um som, e estamos trabalhando. Estamos orando, buscando a Deus, e creio eu que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Um forte abraço do pastor Giovanni e até a próxima. Fica com Deus.